O Evangelho Adventista. Jesus considerou puros todos os alimentos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente continua aqui a nossa série sobre o Evangelho Adventista e vamos falar de uma das questões bem polêmicas da fé adventista, que é uma pretensa ênfase na tal da reforma da saúde e restrições alimentares e não sei o quê. E tem bastante coisa interessante no Adventismo a respeito desse assunto, tudo bem? Na teoria, os Adventistas defendem um estilo de vida saudável, vamos colocar desta forma. Mas eu tenho lá as minhas dúvidas se os Adventistas, assim, particularmente, membros e líderes da igreja, seriam considerados pelas pessoas modelos, assim, de vida saudável, tanto no que tange a alimentação e tal, quanto exercício físico, quanto um estilo de vida melhor do que o da maioria das pessoas na sociedade em geral. Eu, inclusive, apostaria que não, tá? Ou seja, eu diria que o Adventismo tem uma ênfase teórica nestas questões que não é tão vivida na prática pela maioria dos membros e líderes, mas é uma questão curiosa. Mas o propósito aqui não é tanto ainda, né, avaliar a coerência da igreja adventista, seus membros e líderes, com a tal da reforma da saúde, mas é introduzir um pouco essas discussões a partir de um estudo dos evangelhos, especialmente no que tange a discussões de alimentação, tá? A Bíblia, ela não tem, assim, preocupações que hoje são mais comuns na nossa sociedade, por exemplo, com o estilo de vida saudável em relação à quantidade de trabalho e sono e exercício físico, que tem mais a ver até com o universo fitness, né? Do que meramente, assim, uma questão de saúde, né? Tem muito a ver com uma questão de aparência, né? De força no caso dos homens, de beleza no caso das mulheres, que vai também muito para o lado de uma sensualidade. Então, ao mesmo tempo, essas questões seriam até consideradas pecaminosas na Bíblia em alguns aspectos, né? Você ficar o dia inteiro na academia não seria uma coisa que você seria louvado na palavra de Deus, inclusive para você conseguir cada vez mais parceiros e parceiras sexuais e coisas do tipo. Então essas discussões são interessantes e envolvem inúmeros aspectos aí da sociedade, da vida humana. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, com foco mais estrito na alimentação e a partir do texto do Evangelho, tá? E vamos já começar a construir uma ideia se a mensagem adventista a respeito destas coisas está em harmonia ou em contradição com o que o Evangelho bíblico ensina, né? Porque um dos propósitos desta série é exatamente tratar com essa percepção de que o Adventismo prega um falso evangelho, inclusive nos aspectos aí de restrições alimentares e vegetarianismo e um monte dessas coisas. Restrições muito antibíblicas e extrabíblicas sobre um monte dessas discussões. E a gente vai estudar a Bíblia com seriedade, com sinceridade, para avaliar como que essas coisas funcionam ou não. Lembrando também que nesse momento da série nós estamos focados nos evangelhos, então nós não estamos assim discutindo essas coisas de forma mais ampla no Novo Testamento. Vai chegar a hora em que a gente vai reestudar, inclusive, os mesmos temas que estamos estudando aqui, no livro de Atos, em Paulo, nos demais apóstolos, no Apocalipse. Vamos fazer um estudo extenso aqui do Novo Testamento, ok? Maravilha, excelente. Bom, existem muitas acusações de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita farisaica, diabólica, e dentre outras coisas, um dos motivos alegados para isso tem que ver com essa questão do Adventismo ter restrições alimentares, tanto que fluem da Bíblia quanto que vão além da Bíblia, tipo não tomar café, e tem essa questão às vezes, de não comer carne, nenhuma carne, ser vegetariano. E muita coisa assim do que está escrito em Atos dos Apóstolos, especialmente no apóstolo Paulo, é usado para dizer que o Adventismo é uma falsa religião. Eu estou
repetindo isso aqui para demonstrar para você que a gente tem consciência dessas discussões e que nós vamos, inclusive, tratar com elas também no estudo do livro de Atos e nas cartas de Paulo, ok? Mas essa discussão ela já tem um protótipo no Evangelho e nós vamos dar uma olhada em alguns textos da Bíblia. Por exemplo, vamos começar lá com Marcos capítulo 2. Nós vamos ler os versos 15 e 16, tá? Que já introduz, assim, um dos aspectos interessantes e curiosos do ministério de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim: achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? A comunhão da mesa no judaísmo, nos tempos de Jesus e etc., era uma coisa assim muito importante, tá? A ideia de que não se deveria comer com os publicanos e pecadores, vamos colocar desta forma, seriam assim pessoas afastadas da comunidade de Israel, seriam infiéis ou que não pertencem à comunidade. Tem raízes lá no Antigo Testamento que, inclusive, na minha visão, remontam até aquela ideia dos israelitas não casarem com as mulheres dos outros povos. E tinha que exterminar todo mundo lá no contexto do genocídio cananeu e não se misturar com aquelas culturas, com aquelas pessoas. E isso também tinha que ver com a ideia de que os israelitas tinham regulamentações e questões tanto de pureza ritual, quanto do que se come ou não se come, de forma diferente dos outros povos. Então poderia haver todo tipo de problema, ou contaminação, ou tentação na relação entre judeus e gentios, e aí os judeus se excluíam da comunidade em relação aos gentios, e excluíam os gentios da sua comunidade, e comiam só entre si, seguindo as suas próprias regras e sensibilidades. Uma parte dessas regras e sensibilidades tinham origem bíblica, e outra parte não, e já haviam tradições em cima daquilo que a Bíblia dizia, e que levavam as questões bíblicas para além daquilo que estava escrito em tradições farisaicas e etc. e tal. E isso vai criar um pouco o pano de fundo de algumas discussões e de algumas tretas. Mas aqui em Marcos capítulo 2, nos versos 15 e 16 que a gente leu, Jesus está simplesmente desconsiderando estas barreiras, Depois, inclusive, isso vai ser importante para a ideia de que Jesus uniu na sua morte na cruz dos dois povos, como diz lá Efésios 2, versos 14 em diante. De ambos fez um, de ambos os povos judeus e gentios, Deus fez um só em Cristo. E lá em Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu nem gentil, sois um em Cristo Jesus. Isso é interessante, curioso e importante. Inclusive nós tratamos várias dessas questões lá no nosso vídeo sobre a nova aliança. Legal. E aqui Jesus está, inclusive demonstrando que no seu ministério na prática, ele já começava a provocar e expandir certas percepções e certos limites. Isso, inclusive, fez com que os escribas aqui, dos fariseus e etc., questionassem por que Jesus come e bebe com publicanos e pecadores. Interessante. Um texto interessante também está lá em Lucas capítulo 7, versos 33 e 34. A Bíblia diz assim: pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aqui é Jesus que está falando, tá? Supostamente aqui é um relato do que Jesus disse. E Jesus aponta, assim, uma percepção social que havia na época dele,
da diferença entre a postura de João Batista e dele próprio, né? João Batista era mais ascético, de certa forma, morava no deserto, tinha uma alimentação muito restrita, a ideia lá dos gafanhotos, e aí inclusive alguns questionam, né, se aquilo tinha a ver com bicho gafanhoto ou com algum tipo de planta, que uma tradução poderia envolver aí um tipo de polêmica em relação a isso, né? Etc e tal, e o fato é que João Batista era uma pessoa mais estrita nesse aspecto, né? E etc e tal. Mas Jesus tinha a postura oposta, né? Jesus não morava no deserto e estava ali comendo com as pessoas, comendo e bebendo. Uma coisa curiosa desse texto é que aqui se atribui a Jesus o beber vinho, mas veja, que isso aqui não é o que Jesus diz de si mesmo, mas é o que dizem dele. Tá? O texto, no verso 34, diz assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo. A única coisa que Jesus afirma é que ele comia e bebia. E dizeis, e vocês dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, Jesus é acusado de glutonaria e de ser bêbado, de beber bebida alcoólica e etc e tal, tá? Mas Jesus não afirma isso, ele só falava que ele comia, sem dizer que ele comia demais, e que ele bebia, sem dizer o que ele bebia, tá? E aí ele era acusado de ser glutão e beberrão de bebida alcoólica e etc, e amigo de publicanos e pecadores, ok? São textos bem curiosos, assim, que já dão o tom de que havia alguma espécie de tensão na postura de Jesus à luz das percepções dos fariseus, dos judeus, que tinham essas leituras tradicionais muito influenciadas pelo farisaísmo naquela sociedade, ok? Mas esses dois textos, eles são textos meramente introdutórios e que não estão no foco do que eu quero discutir com vocês hoje, que é aquilo que Jesus vai falar sobre todos os alimentos serem puros, né? Então vamos dar uma olhadinha lá, Marcos capítulo 7. Nós vamos ler agora dos versos 14 a 23, ok? E nós vamos dar uma olhada aqui num ensinamento de Jesus, que de certa forma pode ser uma espécie de um protótipo de uma certa postura que é testemunhada no Novo Testamento e que vai ser usada para falar contra a fé adventista em relação a alguns aspectos de estilo de vida, saúde, alimentação e coisa arada. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Marcos capítulo 7, a partir do verso 14, a Bíblia diz assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e lhe sai para lugar escuso. Assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ok, o discurso de Jesus não é difícil de entender. Mas existem algumas polêmicas que surgem de algumas implicações que algumas pessoas enxergam da retórica de Jesus na direção dessas discussões a respeito do que se pode ou não pode comer, se é que existe algo que não pode comer. Porque no final das contas, se nada do que entra contamina o homem, a tese que a impressão que dá, a tese que se cria, é que
qualquer coisa pode ser comida ou bebida, porque nada contamina. Nada que sai, aliás, nada que entra dentro do corpo do homem via, né, a sua boca e etc e tal, o contamina. Então, tipo, não haveria nenhuma regra sobre o que pode ou não pode comer ou beber, tá? E quem disser diferente estaria pregando um falso evangelho. Interessante. Claro, essa interpretação, ela vai ter inúmeros problemas diante de alguns fatos. Por exemplo, lá em Atos capítulo 15, quando se vai fazer lá as instruções a respeito dos gentios dentro da igreja, vai se dizer que eles têm que evitar a carne de animais sufocados e o sangue, né? A ideia ali é que eles não devem comer carne de animais que não foram mortos da forma correta e coisa com sangue. Então veja bem, existe restrição alimentar, inclusive no Novo Testamento. Também a palavra de Deus diz que os bêbados, por exemplo, não herdarão o reino dos céus, lá em 1 Coríntios capítulo 6. Então, também tem uma restrição de bebida. Então, essa ideia de que o que Jesus ensina aqui implica que não tem regra nenhuma sobre estas coisas, não pode ser verdade, a não ser que se defenda que o Novo Testamento é completamente contraditório e que tanto o Concílio de Jerusalém quanto o próprio apóstolo Paulo estão em contradição com Jesus, e Jesus está ensinando o verdadeiro evangelho e os Atos dos Apóstolos, lá o Concílio de Jerusalém ou Paulo, estão pregando um falso evangelho. Não sendo esse o caso, e havendo restrições alimentares, ou seja, coisas que a gente não pode comer, não pode beber, não deve beber, então, obviamente, que esse texto de Jesus aqui vai precisar ser interpretado com um pouquinho mais de cuidado do que simplesmente pegar nada que entra no homem contamina, então não tem regra sobre nada. A gente vai precisar dar uma atenção um pouco maior a esse respeito, ok? E além disso, nós ainda teremos que lidar também com as restrições de alimentação do Antigo Testamento, especialmente Levítico 11. Né? E também, né, outras especificações lá em Levítico, que não pode comer sangue, por exemplo, que está em harmonia com o que diz o Novo Testamento. Então, por exemplo, existem restrições alimentares no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Antigo e Novo Testamento são palavra de Deus, não são contraditórios e etc. E essas coisas precisam ser levadas em conta na hora de escolher o que a gente come ou não come, bebe ou não bebe. Certo? Certíssimo. Beleza. Então, vamos lá, vamos recapitular as principais afirmações de Jesus no texto que a gente leu aqui em Marcos capítulo 7. E vamos tentar ter clareza a respeito do que se está dizendo, vamos tentar entender e vamos lidar com isso aqui com calma e tranquilidade. Tudo bem? Então eu separei aqui 7 principais coisas desse texto que a gente acabou de ler em Marcos 7, versos 14 a 23. Então, primeira coisa, nada fora do homem, entrando dentro do homem, o pode contaminar. Então, é interessante, né? Essa afirmação. A outra afirmação, o que entra pela boca não entra no coração, entra no estômago. E depois, no estômago, sai em forma de fezes, né? Então, o que entra não entra no coração, o que entra no estômago, e o que entra no estômago depois sai no banheiro, é o que Jesus afirma. E aí o texto diz no verso, na quarta afirmação aqui, deixa eu ver qual que é o verso. Assim considerou puros todos os alimentos, no verso 19, tá? E aí Jesus vai dizer que é o que sai do homem que o contamina. Só que é interessante que ele não diz que as fezes que saem do homem depois que ele come qualquer coisa o contaminam. Mas ele vai falar de males que têm fonte no coração. E aí ele vai falar de um monte de coisas, né? Ele vai falar dos maus desígnios, da prostituição, do furto, do homicídio, do adultério, da avareza, da malícia e um monte dessas coisas aqui.
Então, basicamente, é como se Jesus ele separasse o homem em tipo dois sistemas diferentes. Um sistema conectado à boca, ao estômago, ao ventre, ao intestino, ao ânus, que tem esse fluxo de comida e depois sai fezes. E por outro lado tem o coração, que quando você come, você coloca alguma coisa dentro da sua boca, não entra no coração. Mas do coração não saem fezes, mas saem um monte de coisa que de fato contamina o homem, que são esses pecados aqui, etc e tal. Esses maus desígnios, essas coisas todas. É bem interessante assim a forma de Jesus colocar. Então, Jesus está comparando duas coisas bastante diferentes entre si. Que é, vamos dizer assim, um aspecto muito material do comer, digerir, defecar, e algo, vamos dizer assim, mais da alma, do espírito, do coração, da mente do homem, né? Que não está tão diretamente ligado ao que se come, mas ao que sai do coração, ao que está no coração. Claro, se alguém quiser dizer que também existe uma conexão entre essas duas coisas, do tipo assim, à medida que eu comer esta coisa e não aquela, eu vou alimentar na minha mente e no meu coração coisas piores ou melhores, aí pode-se unir um pouco essas duas esferas que Jesus aqui separou. E a gente pode discutir se realmente as coisas são desta forma. Ou seja, por exemplo, se eu comer uma determinada comida ao invés de outra, eu serei mais ou menos assassino, mais ou menos mentiroso, mais ou menos idólatra, mais ou menos adúltero, mais ou menos ladrão, mais ou menos cheio de tudo que não presta? Essa é uma questão complicada porque, por exemplo, tá? Vamos trabalhar com a hipótese de que sim, dependendo do que eu comer, eu posso me tornar mais ou menos pecaminoso. Então, por exemplo, vamos dizer que comer McDonald's faça e cria em mim uma tendência maior ao adultério. Aí, vamos dizer que eu me pegue numa situação de adultério. Eu tenho a minha esposa em casa e de repente eu tô transando com a vizinha lá no motel, lá não sei aonde, lá na casa dela, lá na minha casa quando a minha mulher não tá, ou algo do tipo. E aí vamos dizer que alguém me flagre nessa situação de adultério. E aí eu diria assim, puxa, cara, mano, desculpa, cara, foi sem querer. O problema é o seguinte, cara, eu comi um McDonald's ontem, e aí eu comi a vizinha também, cara, olha só, né? É como se, nesse caso, se houvesse uma relação direta em relação a estas coisas, a culpa de um adultério, de um assassinato, de um furto, de uma vida pecaminosa, não seria mais da decisão, do coração, do livre-arbítrio, da escolha do pecador em escolher transgredir a vontade de Deus a favor de uma vontade carnal e pecaminosa. Não, não é isso. Agora não, é porque eu comi, putz, cara, eu acabei comendo um McDonald's e aí tive que comer a vizinha. Não foi mais forte do que eu. Não dá para fazer essa ligação, entende? Porque é possível você comer um McDonald's e não comer a vizinha. E é também possível você não comer um McDonald's e comer a vizinha. Então, comer ou não comer a vizinha, tipo, não está definido pelo que você come ou não come, literalmente, né, em termos de alimentação. Entende? Porque, de outra forma, você poderia colocar a culpa do seu pecado moral na alimentação. Poxa, o governo, as empresas hoje em dia estão colocando muitos aditivos químicos na alimentação e agora todo mundo está sendo obrigado, né, a comer alguma coisa para sobreviver, e aí ao comer essa coisa, todo mundo mente, rouba, mata, estupra, adultera, idolatra, faz tudo que não presta, mas a culpa é da comida, a culpa não é de ninguém, né? Enfim, começa a virar esse tipo de coisa. E Jesus, ele não permite esse tipo de coisa. Entendeu? Por isso, inclusive, ele separa esses dois universos. Ele separa o universo do que se come do universo do coração.
E o que Jesus está ensinando aqui não é muito difícil de ser entendido, tá? E não tem, por implicação, que não existam regras de alimentação e alimentação melhor e alimentação pior. Mas na comparação entre esse universo do que é podre e sai do coração do homem, as discussões do que entra na boca, no estômago e sai pelas fezes, ela é bem menos relevante, ou ela é nada relevante. Isso é o que Jesus de fato está ensinando. Mas eu vou avançar um pouco ainda na interpretação desse texto. Antes, entretanto, de avançar, eu quero também colocar uma questão interessante aqui sobre essa lista de pecados que tem que ver com o que sai do coração do homem e o contamina, tá? Jesus falou que o que entra não contamina, o que entra na boca, no ventre, sai pelas fezes, mas o que sai do coração contamina. E o que sai do coração inclui algumas coisas que eu destaco aqui. Ó, maus desígnios, homicídio, dolo, blasfêmia, soberba e loucura. Será que essas coisas elas poderiam não ter origem na alimentação, mas elas poderiam se manifestar de alguma forma na alimentação? Isso aqui é uma coisa curiosa e é importante você prestar atenção nisso aqui. Então, por exemplo, nenhum mau desígnio tem origem no McDonald's que eu comi. Mas certos maus desígnios poderiam implicar em eu comer um McDonald's ou não? E vou tentar explicar isso aqui de forma a fazer vocês entenderem assim como que essa discussão ela é mais interessante do que as pessoas geralmente elas entendem. Por exemplo, tá? Vamos pensar aqui no homicídio. Então, o homicídio ele é considerado algo que sai do coração e contamina o homem, e o que entra na boca não contamina. Agora, vamos trabalhar com algumas questões. Vamos partir para o exemplo mais radical. Um veneno mesmo, assim. Você pode tanto se matar quanto matar alguém dando um veneno para a pessoa comer ou beber, certo? Certo. Isso, inclusive, de forma rápida, tipo um veneno bem letal, assim, etc., quanto de forma mais lenta, tá? Dizem, inclusive, por exemplo, que o Putin, lá na Rússia, ele contamina lá os adversários dele lá na política, na economia, no que quer que seja, e a pessoa vai morrer um tempo depois. Tipo, ele envenena a pessoa aqui, mas o negócio só vai estourar 3 meses depois do que a pessoa ingeriu lá o veneno, entendeu? Eu não sei confirmar se essas coisas são dessa forma ou não, como que é, como que não é. E também tem aquele tipo de veneno que você come e, tipo, se você não for socorrido em poucas horas, você já morre imediatamente. Então, tipo assim, o fato é que isso existe. Então, nesse caso, comer veneno para se matar ou dar veneno para outra pessoa morrer é algo que contamina. Concorda comigo? Que Jesus falou que o homicídio é uma dessas coisas que sai do coração e contamina o homem. E às vezes, o que se come e o que se bebe é um veículo disso que está no coração. Então eu tenho vontade de me matar ou eu tenho vontade de matar outra pessoa e eu posso usar o que come, o que bebe para mim me matar ou para eu matar outra pessoa. E aí, nesse caso, o que come contamina, tanto no aspecto de me matar, quanto também de ser fruto disso que é a intenção do meu coração em me matar ou em matar a outra pessoa. Aí, claro, por exemplo, a pessoa que é morta desta forma, ela não se contaminou, ela foi contaminada, ela não fez isso sobre si mesma. Outra pessoa fez aquilo sobre ela. Então o mal não está sobre a pessoa que tomou o veneno envenenada por outra, mas está naquele que envenenou a outra, tá? Mas o fato é que o veneno é uma coisa perigosa para a vida da pessoa e ela pode morrer daquilo. Então o que eu estou querendo tentar demonstrar para vocês aqui é que
a fonte do mal não é exatamente o que se come, mas a depender do mal que exista no coração, pode-se fazer mal também com o que se come. Inclusive esse aspecto aqui, ele pode ter que ver com várias outras discussões. Por exemplo, o dolo, né, o engano, que é uma das coisas que sai do coração do homem e o contamina. Se uma pessoa pega o texto de Marcos capítulo 7, versos 14 a 23 aqui que a gente leu, e ensina que não existem em absoluto nenhuma regra ou quaisquer regras no que se come ou no que se bebe, a pessoa está agindo o quê? Com dolo. Porque tanto no Novo Testamento, posteriormente a esse texto, quanto no Antigo Testamento, antes desse texto, sim, existem regras alimentares atribuídas a Deus. E Jesus vai falar lá, depois no Evangelho de João, capítulo 10, verso 35, o quê? Que a Escritura não pode falhar. Então veja, a existência de regras alimentares não é algo irrelevante. Inclusive é algo atribuído a Deus na Escritura, e Jesus ensinou que a Escritura não pode falhar. Então quando a Escritura atribui a Deus que tem coisas que ele permite que as pessoas comam, que ele criou para as pessoas comerem, e existem coisas que não é para comer, isso é algo que tem que ser levado a sério. E ensinar em contrário a isso é um dolo, é um engano. Inclusive é algo que contamina o homem que ensina isso. Isso, inclusive, também demonstra que Jesus não pode estar querendo dizer o que algumas pessoas acham que ele está querendo dizer aqui com esse texto. Porque senão Jesus também estaria praticando esse dolo e ele estaria pecando, né? Ele estaria ensinando que Deus não tem regras a respeito dessa questão, quando na verdade tem, tanto no Antigo quanto vai haver também no Novo Testamento. Não comer sangue, carne de animais sufocados, e não beber bebida alcoólica, e etc. Então, isso aqui já demonstra que as coisas não são tão simples, tá? Mas agora a gente pode avançar. Os anti-adventistas, eles leem textos assim desse tipo aqui, e eles imaginam que esse tipo de texto implica que aqui Jesus estaria, tipo, abolindo as regras alimentares do Antigo Testamento e tornando elas obsoletas, inúteis, irrelevantes. E, por exemplo, aqui Jesus considerou puros todos os alimentos. Então pode comer camarão, pode comer porco, pode comer qualquer coisa lá que o Antigo Testamento diz que não podia, porque lá não podia, mas agora pode, porque Jesus considerou agora todas essas coisas puras, entendeu? Eles esquecem de João 10,35 que a Escritura não pode falhar. E se Jesus tivesse considerado, por exemplo, o porco um animal não imundo e que você pode comer, a Escritura teria falhado, porque a Escritura diz que o porco é um animal imundo que não pode comer. Entendeu? E, por exemplo, o máximo que esses cristãos anti-adventistas podem dizer é que o porco era impuro, então Jesus, tipo, respeitava isso, mas agora não é mais impuro, entendeu? Esse é o ponto. Porque agora Jesus, supostamente lá, ele considerou puro todos os alimentos e o porco é um alimento na cabeça dessas pessoas. Ok. Isso é uma leitura muito comum no universo cristão, entendeu? E tem a ver com esse tipo de texto aqui. Então Jesus teria abolido lá, por exemplo, Levítico 11, etc. e tal, aqui em Marcos capítulo 7. Mas a gente precisa responder a esse tipo de impressão que as pessoas têm com uma leitura um pouco mais cuidadosa. Veja que esta afirmação de que animais imundos eram impuros e não podiam ser comidos no passado, mas agora não são mais imundos ou impuros e podem ser consumidos no presente, não está no texto. O texto do Evangelho não diz nada disso.
Isso é uma interpretação que os críticos da fé adventista fazem sobre o texto. Ok? Legal. Mas Ezequiel, cara, essa interpretação anti-adventista, ela não está correta? E caso você vá responder que não, por quê? Então vamos lá, eu vou responder que não e vou explicar por quê. Primeiro ponto, volta lá no começo do capítulo 7 de Marcos e você vai entender um pouco do contexto no qual surge essa discussão aqui nos versos 14 a 23. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Aí a Bíblia diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o quê? Pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando vão à praça, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelando-no, os fariseus e os escribas disseram: Por que não andam teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Veja, toda discussão que faz com que Jesus afirme as coisas que ele falou, aqui em Marcos capítulo 7, versos 14 a 23, nada tem que ver com uma discussão do tipo assim: e eis que os discípulos estavam comendo porco, camarão, animais imundos que Deus tinha proibido em Levítico 17. Os anciãos perguntaram para Jesus: por que os seus discípulos fazem isso? E aí Jesus diz: porque nada contamina o homem, nada do que entra, não tem problema nenhum, é só o que sai do homem do coração que o contamina. E assim Jesus considerou limpos todos os animais, e agora não existem mais animais imundos. Não é essa a circunstância da história, entende? E isso vai fazer toda a diferença na interpretação. Aqui, os discípulos estavam comendo pão, sequer era um animal. E isso é muito importante, porque a discussão entre animais puros, impuros, ou limpos ou imundos, ela é uma outra discussão. Aqui, os fariseus estavam acusando os discípulos de estarem imundos por comerem não um animal imundo ou impuro, etc., mas por estarem comendo pão, trigo, enfim. Só que sem observar muitas tradições que haviam sobre o ato da alimentação e da higiene, etc, etc, etc. Veja, inclusive, que o texto aqui ele é muito claro em dizer que isso tudo pertenciam à tradição dos anciãos. Não eram regulamentações divinas da palavra de Deus, eram tradições. Elas poderiam até ter origem nas instruções divinas, mas elas iam muito além das interpretações corretas da palavra de Deus, e elas envolviam um monte de coisas que tinham que ser feitas ou não, para lavar cuidadosamente a mão, o copo, o prato, a cama, e senão você estaria imundo. E aí se você fosse comer ali sem fazer todas essas coisas, você estaria imundo ou impuro. E é nesse contexto que Jesus fala aquilo que ele fala. E o sentido do que Jesus ensina é que existe um abismo entre as tradições judaicas, farisaicas e etc., e a realidade espiritual na qual viviam essas pessoas. E então, por exemplo, Jesus ele vê essa comunidade de fariseus e etc., todos muito preocupados,
de comer com a mão bem limpinha e de fazer um monte de tradições em relação a estas coisas, supondo que assim eles estavam evitando o quê? A contaminação. É como se eles quisessem tornar a casa deles tipo aquelas UTIs, assim, que não pode entrar ninguém, assim, que contamina, sabe? Num ambiente hospitalar, assim, porque eu não me contamino, então aqui é tudo muito limpo, aqui eu faço trocentas mil coisas a mais do que Deus mandou na sua palavra para garantir que eu, ao comer aqui, tá tudo certo, tá tudo bem. E chega esses discípulos de Jesus e ignoram todas essas coisas e estão comendo ali, sem toda essa tradição, e eles ficam chateados, eles ficam bravos, e eles ficam perplexos, e eles vão lá questionar. Só que muitas vezes essas mesmas pessoas, elas não iriam questionar ali nem no aspecto de aprender, elas iriam questionar ali com a intenção de acusar. Acusar aquelas pessoas de odiarem a Deus, não seguirem a Deus, serem pessoas que seguem o Satanás, e etc e tal. E aquelas eram pessoas que teriam que ser eliminadas do meio do povo, e etc, porque eram hereges, porque eram pessoas erradas e ruins. E daqui a pouco estão perseguindo essas pessoas, estão mandando matar essas pessoas, estão fazendo um monte de coisa. E aí você imagina assim, Jesus está querendo já começar a dizer assim, olha, essas coisas que os meus discípulos estão comendo, que é um pão, não é animal nenhum, tá? Nem puro nem impuro, não está contaminando eles em nada, porque nada do que está entrando neles os contamina. Mas tem coisas que estão no coração das pessoas que as contamina. Sabe quando a gente tem vontade de matar os outros? Sabe quando a gente está cheio de engano? Sabe quando a gente está cheio de burrice? Sabe quando a gente está cheio de malícia e vaidade, orgulho e coisas erradas e ruins? Essas são as coisas que contaminam as pessoas. E aqueles fariseus, por exemplo, que poderiam ter uma vida higiênica, exemplar, especialmente para o mundo antigo, né? O que era uma vantagem, né? Vamos dizer que existe uma coisa boa em você ser higiênico. Mas aquelas pessoas também, por vez ou outra, adulteravam, por vez ou outra conseguiam um dinheirinho de forma desonesta, um roubinho aqui, um desvio de dinheiro ali, um negócio fraudulento aqui. E tinham todas essas coisas assim ruins no seu coração, contrário a Cristo, contrário aos seus discípulos. Daqui a pouco eles vão mandar matar Jesus e etc, e etc, e etc. E Jesus está contrastando essas duas realidades, entende? Essa realidade de ser muito estrito com o que entra, porque eu sou muito puro, eu sou muito limpo, eu sou muito espiritual, eu sou muito de Deus, mas do coração está saindo raiva, ódio, assassinato a quem não concorda ou não se submete a mim e ao meu grupo de fariseus, entendeu? Esse é o ponto. E aí fica muito simples de entender o que Jesus fala. Não é nada do tipo, o que Deus falou que não pode comer, na verdade pode. O que Deus falou, que inclusive é o próprio Cristo, né? O que eu falei que não podia comer, agora pode. Agora estou falando o contrário do que eu disse, porque eu não tenho nenhuma coerência, seria o caso. Um outro ponto importante é que a Bíblia diz que Jesus considerou puros todos os alimentos. Legal. Vamos dar uma lidinha em alguns textos da Bíblia. Por exemplo, tá? Gênesis capítulo 1 é o primeiro texto da Bíblia que fala sobre a alimentação das pessoas. Então, por exemplo, o verso 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso será para vosso mantimento. Então, você vê aqui que, a princípio, o que Deus chama de alimento, acho que é brômata em grego, né? Inclusive lá no texto de Marcos 7, e aqui na versão da Septuaginta desse texto também, se eu não me engano, tá? Aí os especialistas aí podem me corrigir se eu estiver errado. Mas o fato é,
o que foi dado para alimento das pessoas aqui, nesse primeiro momento, era basicamente grãos, vegetais, frutas. Esse é o alimento primordial, vamos colocar assim, dos seres humanos. Depois, lá em Gênesis 6, vai ter uma permissão para a questão do comer carne, né? Por exemplo, vamos dar uma lidinha lá dos versos 19 até o capítulo 7, verso 2. Então, Gênesis 6, 19. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para as conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a fêmea. Então o que acontece? Aqui no verso 21 do capítulo 6 de Gênesis fala, leva contigo de tudo que se come. Ou seja, aqui já existe a ideia que não é tudo que se come, mas daquilo que se come você leva contigo para você ter o que comer na arca nos dias que você estiver lá e o dilúvio estiver acontecendo. Então aqui já existe uma diferenciação. Existe o que é próprio a se comer, existe o que não se come. Isso não só no aspecto do mundo animal ou vegetal ou etc. Também tem plantas venenosas que não se comem, etc, etc. Mas não se come areia, não se come casca de árvore, não se come um monte de coisa, entendeu? Mas do que se come, você vai dar de alimento para os animais na arca e para você, o que em ampla medida é mais uma alimentação vegetariana do que qualquer outra coisa. E já existe aqui em Gênesis capítulo 7 uma distinção de animais limpos e animais imundos. E tem uma coisa bem curiosa aqui. Os animais limpos, eles deveriam ter 7 pares para entrar na arca de cada um, e os animais imundos, somente 2 pares. O que significava que, se os animais imundos tivessem sido alimento, por exemplo, enquanto eles estavam na arca, ou logo imediatamente quando eles saíram da arca, antes dos animais começarem a se multiplicar novamente, os animais imundos teriam sido extintos. Então o fato de ainda existirem animais imundos demonstra que no momento que eles estavam na arca, ou imediatamente que eles saíram da arca, os animais imundos não foram comidos, e eles também não serviram de sacrifício. O que não era o caso dos animais limpos, que eram comidos e serviam de sacrifícios. Por exemplo, capítulo 8, verso 20. Levantou ali um altar ao Senhor, depois que ele saiu da arca no dilúvio, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu-os em holocausto sobre o altar. E etc. e tal. E eu acredito, inclusive, que esses holocaustos depois eles eram comidos pelas pessoas, enfim. Depende um pouco de cada contexto desses sacrifícios. Então vejam, aqui você já tem, desde o livro de Gênesis, uma diferenciação entre animais limpos e animais imundos, e a alimentação básica não envolve nem animais, tá? E aí você chega no capítulo 11 de Levítico, que é uma legislação bíblica muito explícita sobre o que se pode ou não se pode comer. Eu vou dar uma lida no capítulo inteiro, mas não vou ficar fazendo explicações, tá? Em outros momentos a gente pode explicar mais coisas, mas o ponto aqui é só indicar que na mentalidade de Deus, na Bíblia, nem tudo é alimento. Lembra que Jesus considerou puros os alimentos, mas não é tudo que é alimento. E aqui Levítico 11 vai colocar coisas que não são alimento, tudo bem? E a Bíblia diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis. Então, tem animal que é alimento também, ou que serve como alimento.
Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina. Entre os animais, esses comereis. Então, é bem claro o padrão. Se é um animal que tem unhas fendidas, o casco se divide em dois e ele rumina, ele é alimento. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Ele começa a dizer o que não é para comer. Camelo não é alimento. O arganaz não é alimento. A lebre não é alimento. Capítulo 7. Também o porco não é alimento. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Eu não vou ler todo o resto não, tá? Depois fica um exercício de casa para vocês aí, tem um monte de outras coisas do ar, da ave, do mar, dos peixes, as coisas que estão no mar. Mas o fato é, no capítulo todo você tem essa coisa, não pode comer, não pode comer, não pode comer, não pode comer, não pode comer. E é isso, entendeu? E essas coisas não são consideradas alimento. Então, o que acontece? O que Jesus considerou puro foram os alimentos, comidos inclusive, sem consideração às regras farisaicas de purificação, na tradição dos anciãos e blá blá blá. Que aqueles fariseus acreditavam que aquelas pessoas, mesmo comendo pão, não era nem comendo nenhum animal, elas estavam impuras e contaminadas por não estarem seguindo as tradições. E Jesus se levanta contra essa ideia. Tanto que no texto paralelo lá, em Mateus capítulo 15, o verso 20, é uma repetição lá do texto que a gente leu em Marcos 7, ele diz assim: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Ou seja, todo alimento é puro. Todo alimento pode ser comido se desconsiderando as tradições, não são bíblicas lá dos fariseus e etc, e etc, e etc. E tudo aquilo é lícito, é limpo, é puro, ninguém está contaminado por não seguir esses entendimentos farisaicos e etc. Ao passo que, se no coração do próprio fariseu, que não come isso, não come aquilo desse jeito ou não daquele jeito, e só come até um pão que seja, fazendo um baita de um ritual, não sei das quantas, mas tá cheio de adultério, de mentira, de assassinato, daquilo que não presta, isso é o que contamina. E os fariseus estavam contaminados, a despeito de todas as suas sensibilidades, com ritual de pureza, ok? Esse é o ensinamento do que Jesus fala aqui, nesses trechos da Bíblia, em Marcos capítulo 7 e Mateus capítulo 15, ok? Inclusive, nesses dois capítulos, né, Jesus utiliza o exemplo de que não se pode usar tradições para anular os mandamentos de Deus, quando ele dá o exemplo, inclusive, do mandamento honrar pai e mãe. E aqui, nesse aspecto, Jesus coloca o que Deus manda acima das tradições. Então, também Jesus não poderia dizer que as coisas que Jesus fala, que Deus fala em Levítico 11 deveriam ser consideradas, pois Levítico 11 é algo que Deus fala e não meramente a tradição dos fariseus e dos escribas, entende? Mais um motivo pelo qual a gente não deve aplicar o que Jesus fala como se aqui estivesse abolindo o que Deus falou em Levítico 11. E isso fica provado que isso não é nenhuma heresia da parte do Adventismo, no fato de que no Novo Testamento também vão existir restrições alimentares, de comida e bebida, a despeito do que Jesus ensinou nesses capítulos, demonstrando que alguma espécie de restrição de alimentação ou bebida não implica transgredir o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7, no entendimento dos próprios escritores do Novo Testamento. E assim a gente rechaça em absoluto qualquer ilação de que o Adventismo pregue heresia contrária aqui a essas coisas que Jesus ensinou. Claro,
As questões extra-bíblicas do adventismo, que tem a ver com vegetarianismo, não tomar café, isso ou aquilo, elas de fato não podem ser consideradas regras de doutrina, fé e prática dentro da igreja e que possam implicar em perdição das pessoas que discordem e queiram tomar café ou comer carne, desde que sejam carnes limpas, né? Que não tenham sangue, não sejam mortas de forma inadequada e não sejam de animais imundos. Se seguir as regras bíblicas, pode comer carne tranquilamente, sem dificuldade, tá? Inclusive, segundo a palavra de Deus coloca de forma muito explícita e clara, né? Se não me engano, é Deuteronômio 14, verso 15, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá, só para também não deixar de embasar aquilo que a gente aqui está falando, né? Ou é 15, 14, eu sempre confundo esse texto, eu não sei por que eu faço isso, 14, 12 ou 12, 15, eu sempre esqueço. Aqui, 12, 15. Porém, consoante a todo desejo da tua alma, poderás matar e comer carne na tua cidade, segundo a bênção do Senhor teu Deus. Então, tipo, não tem nem o que falar, entendeu? Comer carne não é algo proibido. Claro, você pode ser vegetariano, pode se beneficiar com isso, mas também pode ter malefícios. Então também tem que perceber como que o teu organismo reage ou não reage a esse tipo de alimentação. É bom fazer alguns exames, fazer suplementação de B12, coisas do tipo. E no final das contas dá tudo certo, tá? Mas não pode haver obrigatoriedade de vegetarianismo. Então o que acontece? As versões mais extremistas do adventismo, elas sim são heréticas quando elas tentam impor às pessoas regras extra-bíblicas nesse tipo de direção. Mas se essas coisas forem tomadas como conselho, que segue quem quer e quem não segue está tudo bem espiritualmente, desde que não esteja em transgressão da lei de Deus, está tudo bem, está tudo certo. Como é o caso do que acontece na maioria das igrejas adventistas do sétimo dia. Se você comer carne, tomar seu café e etc e tal, ninguém vai te excluir da igreja por causa destas coisas, tá? E aqui não é um incentivo ninguém a comer carne ou tomar café. O ponto é simplesmente demonstrar que existe espaço para discordância. E enquanto esse espaço existir, está tudo bem dentro da igreja. Quando quiser se impor um regulamento extra-bíblico à fé da igreja, aí de fato nós teremos um problema bem grave de heresia. E que esse problema ele é um problema de grupos mais, vamos chamar assim, fanáticos dentro da igreja, e não é a postura da igreja de uma forma geral e mais ampla, tudo bem? Isso é importante levar em conta. Então, assim, as sensibilidades adventistas em relação à alimentação, elas inclusive têm fundamento bíblico, a necessidade de cuidar do próprio corpo, honrar a Deus na vida, e etc, cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, tanto individualmente quanto coletivamente como igreja. Então essas coisas têm a sua importância, só que elas têm que ser muito bem entendidas para a gente não acabar também criando regulações e regras onde Deus não criou, tá? E a gente poder dar espaço para as pessoas terem a sua liberdade, nem todo mundo se sente bem comendo sempre as mesmas coisas, ou as coisas iguais que todo mundo, tem pessoa que tem alergia a uma coisa e não a outra, e tem pessoas que têm alergia a outra coisa e não aquela, e cada um é um pouco diferente, todos devem ser respeitados e, acima de tudo, o reino de Deus não é comida ou bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. E o adventismo não pode e não deve se levantar contra esse fato. Mas depois, quando a gente for estudar Atos dos Apóstolos e Paulo, nós vamos voltar a esse tema e escrutinar outras questões também que são colocadas no Novo Testamento a esse respeito. Mas por aqui, acho que já basta para demonstrar que, se você entender bem o que Jesus ensinou, não há conflito com o que de fato também ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo bem? É isso, obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.